Olá, meu nome é Ana Beatriz Mori Rus, estou no quarto ano do curso de odontologia aqui na Universidade Estadual de Maringá. Fiz parte do programa PIBIC 2021-2022 e fui bolsista pela Fundação Araucária. Hoje eu venho apresentar os resultados da minha pesquisa, intitulada Preenchimento labial com ácido hialurônico, avaliação da percepção estética por diferentes observadores. Ela que foi orientada pela professora doutora Karina Gisele Costa Bispo, aqui no campus sede da UEM. Bom, eu trago introduzindo o meu trabalho em relação ao conceito de belo. A gente sabe que os padrões de beleza, eles se modificaram ao longo das décadas. E atualmente, com a criação das mídias sociais, das influenciadoras, das novas tecnologias, é muito mais frequente a busca por procedimentos estéticos. E a partir de 2019, o CFO instituiu a harmonização orofacial como uma especialidade odontológica, colocando o cirurgião dentista, então, como um atuante nessa área dos procedimentos, dentre eles o preenchimento labial com ácido hialurônico. Meu trabalho ele teve como objetivo avaliar o efeito do preenchimento labial com ácido hialurônico na melhora da percepção estética do paciente por parte de diferentes grupos de observadores, comparando diferentes níveis técnicos de conhecimento e relacionando a uma tendência atual de lábios mais volumosos. Meu trabalho ele foi aceito pelo Comitê de Ética aqui da Universidade Estadual de Maringá e foi realizado através de formulários, a partir do Forms Google. Nesses formulários, a gente encontrava o termo de consentimento livre esclarecido, que convidava esse participante a se voluntariar a participar da minha pesquisa e trazia a ele os possíveis riscos e benefícios do trabalho. Nele também nós encontrávamos 10 fotografias, e essas fotografias estavam presentes o antes e o depois de pacientes que realizaram um preenchimento labial com ácido hialurônico. Aqui são algumas das fotografias que estavam presentes na minha pesquisa. Elas eram apenas do terço inferior da face. É, essas fotos, elas foram cedidas por um curso de especialização em harmonização orofacial aqui da cidade de Maringá. Cada formulário foi enviado para 60 observadores. E esses 60 observadores eram divididos em três grupos, sendo o grupo 1, o grupo de leigos, que eram pacientes ou acompanhantes dos pacientes da Clínica Odontológica da Universidade Estadual de Maringá. Esses pacientes eles eram abordados na recepção da clínica e eram convidados a se voluntariar a participar da pesquisa. Já o grupo 2 era em relação a especialistas, que eram cirurgiões dentistas com experiência mínima de 2 anos na área de harmonização orofacial. Esse grupo ele foi convidado através de uma lista de ex-alunos que já eram especialistas em harmonização, da mesma instituição que cedeu para a gente as fotografias, e também foram convidados através da rede social, sem que tenha conhecimento com o pesquisador. E o grupo 3, o grupo de graduandos, que eram acadêmicos de odontologia, do primeiro e do último ano, não puderam participar para que o conhecimento desses alunos eles não se aproximassem com os conhecimentos dos demais grupos. Eles foram convidados através da lista de alunos da Universidade Estadual de Maringá e de outras universidades da região. Cada formulário apresentava duas escalas de avaliação. A escala global de melhor estética, também chamada de escala GAIS, e essa escala ela ia de 1 a 5, sendo o 1 uma melhora excepcional, o 2 muito melhorado, o 3 melhorado, o 4 inalterado e o 5 uma piora do paciente. E isso era em relação ao pós-operatório, ou seja, como estavam esses lábios após a realização do preenchimento labial em relação a como ele era antes. Ele ficou muito melhorado, achou que não teve alteração, teve uma piora do paciente, então era em relação a isso. E a outra escala era a escala visual analógica, também chamada de escala VAS. Essa escala ia de 1 a 10 e estava disposta tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório de cada fotografia, sendo um lábio muito ruim e o 10 um lábio muito bom. Então, ele ia avaliar como era esse lábio antes e como está esse lábio depois do preenchimento labial. Em relação aos resultados,
foi realizado um teste one-way ANOVA com pós-teste de Tuck, comparação de todos os grupos mutuamente, para avaliação da variância entre os grupos com um nível de significância de 0,05 e intervalo de confiança 95%. Em relação à escala VAS, nós temos uma média em relação ao pré-operatório dos leigos de 5,23, em relação ao pós-operatório dos leigos de 7,22. Já em relação aos graduandos, uma média de 5,54 no pré-operatório e 7,46 no pós-operatório. E aos especialistas, 4,9 para o pré e 6,8 para o pós. Em relação à escala GAIS, nós temos uma média de 2,63 para os leigos, 2,85 para os graduandos e 2,80 para os especialistas. Se a gente observar essa média na escala GAIS, a gente encontra que a opinião dos observadores ficaram entre o 2 e o 3, ou seja, um resultado muito melhorado e um resultado melhorado. Trazendo essas informações em forma de gráfico, a gente observa, em relação aos leigos e aos graduandos, a linha preta seria a linha do pós-operatório, e já em relação aos especialistas em harmonização, a linha vermelha, a linha do pós-operatório. A gente encontra que há uma tendência de preferência estética de lábios mais volumosos, só que a gente não pode afirmar que isso é estatisticamente significativo. Em relação à escala GAIS, a gente consegue observar também aqueles resultados, vendo que os observadores ficaram entre 2 e 3. Os meus resultados, eles discordam com o resultado presente na literatura, mas isso em questão pode ter se dado através do número de observadores da minha pesquisa e também em relação à técnica realizada. E como foram fotografias cedidas por um curso de especialização, não foi realizada pelo mesmo profissional, também não houve uma padronização na quantidade de produto aplicado e em relação também aos pacientes. A conclusão do meu trabalho é que não foram observadas diferenças estatisticamente significativas para um P menor que 0,05. O preenchimento labial com ácido hialurônico ele tende a produzir uma melhora na percepção estética dos pacientes por parte dos 3 grupos de observadores avaliados e encontramos, então, uma tendência atual de lábios mais volumosos por parte desses observadores. Gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Karina Bispo, por todo o apoio e ensinamento. Agradeço também à Fundação Araucária pelo incentivo financeiro e científico, que foi muito importante para a realização da minha pesquisa. Agradeço à minha família e a todos os observadores que dispuseram seu tempo para contribuir. Muito obrigada, fico à disposição para quaisquer dúvidas ou questionamentos.